Salve, salve! Eu sou o Leloy e vocês estão na Cálido TV. E já de início eu peço sua inscrição e também o seu like, no caso, né, se for no YouTube. E segue a gente aí no feed, no Spotify. Aqui, o nosso podcast é um podcast original, só o áudio, por enquanto. Pode evoluir, vai saber. E é o seguinte, A Quebrada no Clima, episódio 2, tema, a injustiça climática. Salve, bom dia, boa tarde, boa noite, Jorge Oliveira, tá na escuta aí? Salve, Leloy. Tudo bem com você, mano? Tudo bem, Prazer, prazer estar aqui. Prazer estar conversando contigo aí. E indo pro segundo episódio da Quebrada no Clima, hein? Olha aí. Feliz, hein? Oh, E como que você tá? Tá bem? tô bem, graças a Deus. Nesse sabadão aqui, provavelmente vai sair entre domingo e segunda-feira, do dia 10, né? Sabadão, dia 10 de dezembro. Vai sair provavelmente lá pra dia 12, na segunda-feira. Tô muito feliz, muito calor. Chega aquela onda de frio, pelo amor de Deus. Precisava de um calorzinho aí pra aquecer nossos corações. E é o seguinte, eu quero que você fale um pouco aí do nosso mano que vai ser entrevistado aí, Jorge, por favor. Muito bem, muito bem. Como você falou, meu, a gente vai falar sobre injustiça climática. E quem vai falar pra gente aí o que é isso, como que é essa parada aí, é nosso mano aí, Jair Rodrigues Ribeiro, mais conhecido como Jair. Seja bem-vindo, Jair. Prazer, Jair, seja bem-vindo, obrigado aí por participar. O Jair, gente, ele é o seguinte, ó, ele é primeiro morador de Carapicuíba, ele também é ativista ambiental e ativista climático. Jair Somos a Natureza, é conhecido, é o nome da fera, como diria o Galvão. E é isso, Jair, prazer. Prazer, feliz aí de estar aqui com vocês, segundo episódio aí, da gente tratar de um tema muito importante, né, que as quebradas precisam ouvir também, precisa chegar nas quebradas, e quanto mais a gente disseminar esse conhecimento, essas pautas, trazer um pouco um pouco da justiça, né, da justiça ambiental e climática, né, para as quebradas, que são as mais vulneráveis, né, então fico feliz aí de poder estar aqui e da gente trocar ideia sobre esse tema aí. Boa, Jair, boa, Jair. Jair, você nasceu em Carapicuíba mesmo? Bom, eu nasci em Osasco, cidade vizinha, mas muito cedo eu fui para Cotia, fiquei lá até os meus 7 anos de idade. Aí dos 7 até os 22 anos morei em Carapicuíba, né? Aqui na periferia de Carapicuíba. E foi isso. Boa, boa, boa. Da hora, mano. Salve Osasco, legal. Salve Cotia, salve Carapicuíba. Um grande abraço aí. Tamo nas pistas, hein? Da Sapopemba aqui da Zona Leste de São Paulo e da Zona Norte aí. Tamo junto. Quebrada é quebrada. Salve. Me diz uma coisa, Jair. Fala pra nós aí. Como que foi sua infância lá na quebrada, meu? Como que foi isso aí pra você? Vou tentar resumir, hein? Porque foi uma infância bem forte, assim. Por ser morar na periferia, né, de um bairro onde já é região metropolitana, né, afastado do centro de São Paulo, onde os recursos chegam com mais escassez, né, então foi bem difícil para mim, a minha família, por exemplo, na minha casa a gente tinha oito pessoas, né, meu padrasto, minha mãe, meus irmãos, e a maioria a gente não tinha uma condição boa, né, econômica, né, de sobreviver ali. Isso para mim foi bem difícil, desde a época da escola, das oportunidades, né, na favela mesmo, na comunidade ali. Isso para mim foi algo muito comprometedor, na real. As oportunidades não chegavam e aí a gente ficava com a influência, às vezes, da rua, né, velho? Sim. Que é onde nós aprende, né? Mas é também aquilo, se a gente não tiver a clareza, né, e um pouco de firmeza, a gente cai, né, no mundão aí que muitas das vezes a gente vai para um caminho que não tem volta, né. Então, acho que isso para mim foi um fator decisivo, assim, na minha vida, né. Eu só agradeço também a minha família e aos meus ancestrais, né, que me guiaram nessa caminhada, nessa jornada, para mim não deixar eu entrar
nessa ideia errada, né, do mundão, né, onde precisasse fazer outras coisas para estar sobrevivendo, né. E através disso foi o que me deu força, assim, na real, porque eu vi que ali não tinha muitas oportunidades, né, morar na periferia e tal, mas tinha muita pessoa boa, de potencial, mas não tinha oportunidade. Falei, pô, eu preciso dessa oportunidade, velho. Onde eu vou conseguir ela? E aí, quando você expande, você vê que as oportunidades, tipo, para você ter um estudo, ter um trabalho melhor, você tem que sair da periferia ali e ir para o grande centro, né? Ir atrás de trabalho e de estudo, né? E aí foi basicamente o que eu fiz. Então a minha infância, ela foi uma infância que não foi fácil, na questão de passar fome em alguns momentos, de às vezes ter lá um bolinho de farinha com água e sal, tá ligado? Frito para comer, no café da manhã, porque não tinha condição de comprar lá um pão, uma parada para colocar no pão, tá ligado? Às vezes comer pão seco. Então a gente teve essa dificuldade aí, né, na infância, né? Até chegar na juventude, onde eu consegui um trampo. Mas nesse período aí, pra mim, foi isso. Eu era dependente da família, né? Não tinha um trampo, então a forma de alimentação, que assim, a minha família me dava o que eles podiam também, né? Muitas das vezes a gente teve umas boas refeições, outras vezes a gente não teve. E assim a gente foi levando, né? Até chegar nesse período aí, pós a infância, né? Onde a gente vai começar a entrar na juventude, terminar o ensino médio e para tentar fazer alguma coisa, né? Uma faculdade que eu não fiz, porque a ideia era essa, né? Tipo, o que você via na televisão, assim, nos filmes, a pessoa, ela termina o estudo, já entra numa faculdade, arruma um trabalho bom, se forma, faz uma família e tal. E aí, tipo, você morando lá na periferia, você fala, caramba, velho, será que eu vou ser assim? Mas aí na realidade era diferente, né, mano? Você termina o ensino médio, você já tem que arrumar um trampo, porque sua família não vai te bancar na faculdade. E aí Exatamente. você arrumar uma vaga uma oportunidade na faculdade, sendo preto e vivendo na periferia é bem difícil. E aí eu tive que trabalhar, né, velho? Então eu fui conseguir ter oportunidades mesmo de estudo assim na área ambiental, que é a minha área. Foi quando eu me joguei mesmo, saí de lá e fui fazer outras coisas, conectar com pessoas que, né, mais evoluídas, assim, que já tinham conhecimento, pessoas mais velhas. E aí eu consegui, né? Mas foi dessa maneira, assim, não foi fácil não, né? E o difícil é isso, né, Jair? A oportunidade de não estar perto, né? Eu acho que esse é um dos problemas, né, que a gente enfrenta na periferia, é que a oportunidade ela tá longe, né, para algumas coisas. E outras elas estão, infelizmente, muito perto, né? Mais do que a gente gostaria, né? Sim, nossa, total, velho, total. E deixa eu falar pra vocês, e eu fico muito feliz de poder fazer parte disso aí, de estar junto com vocês, principalmente Jair, Jorge, que vocês são o ponto fora da curva, cara. Independente, sabe? E eu fico feliz de poder estar junto, assim, vendo o trabalho aí, quando vocês dão esses testemunhos de vocês, de poder abrir espaço e estar junto aí mostrando, porque, cara, a gente sabe o quanto é difícil conciliar trabalho com os estudos, sabe? E tentar fazer a coisa certa nesse. A gente vê que. Desse mundo de preconceito, né, cara? Então. Eu fico muito feliz de fazer parte disso aí, de estar junto com vocês nessa daí, cara. De coração. É isso, Jair, agradece. Jair, você falou sobre um pouco da sua infância, dessa mudança, né, meu, de ensino médio, técnico. Cara, como que chegou em você na quebrada? Como que chegou para você essa ideia ambiental e como que surgiu esse tema? Porque é uma coisa que eu e o Lê, a gente conversa, né? Isso parece uma coisa muito distante pra gente, né, Lê? Sim. Parece que é uma coisa, tipo, sei lá, não é pra gente assim e tal. A gente sempre vê como uma coisa distante, né? Como que chegou esse interesse aí pra você? Como que chegou essa informação? Olha, pra ser bem real pra você, velho, é uma coisa que é do além, velho, se a gente for ver. Porque, tipo, na quebrada não passava essa parada de meio ambiente, velho. Era, Sim. mano, você, assim, tipo, você pegar latinha e vender, mano, pra ter seu sustento, mas você nem pensa na sustentabilidade, tá ligado? Mas, tipo, eu pra mim mesmo, na minha essência, né, eu acho que eu nasci com essa essência, foi, tipo, o meio ambiente tava em mim, velho.
E, tipo, eu sempre senti essa vontade de me conectar, ir num parque, fazer alguma coisa assim referente a isso, né? De mudar, ajudar as pessoas, sabe? Então, tipo, quando você vai pra escola no ensino médio e tal, às vezes você não aprende muita coisa sobre o meio ambiente, você vai aprender mais como comportamentos de vida, né? Como você tem que ser na sua vida, né? Tipo, você tem que ir lá estudar o que eles querem te passar e arrumar um trampo. Tipo, mas eles não entram qual área você quer seguir na sua vida. Não tem essa base, né? Tipo, para você ir estudando desde o ensino médio o que você quer trabalhar. Eu acho que seria, né, um fator aí a ser pensado, né, nas redes de ensino, né? E então eu já tive meio que essa ideia já, né? Então, pra mim já bateu ela, e quando ela foi ficando mais latente dentro de mim mesmo, foi aí que eu fui, tipo, procurando alternativas na própria comunidade, vendo pessoas que estavam mais ligadas a essa área. E aí quando eu saí de Carapicuíba, fui pro Capriote, que é uma cidade vizinha também, lá já era tipo um pouco diferente, já tinha uma galera mais ligada nisso, já trocava umas ideias sobre meio ambiente e tal. Então foi aí que eu comecei a ver que tinha pessoas nessa área, né? Eu falei, pô, aí tem pessoas, mano, eu preciso me conectar a elas e preciso, né, seguir meu caminho, né? Então, Mas você já basicamente, tinha essa ideia, né? Era tipo, você tinha já essa ideia. pensava isso, era uma necessidade já, né? Legal. Exatamente. E aí foi fluindo. E sabe que eu fico pensando aqui? Que é o seguinte, o Jair, o Jorge, que eu não vi em outro lugar, acho que nem o YouTube, podcasts, eles têm muita essa parada de comunidade, de quem vai seguir, de quem tá ali junto, acompanhando os trabalhos assim que vai sendo desenvolvido. E eu nunca vi, o Jorge deu essa ideia, e eu achei que foi da hora, porque eu nunca vi algo direcionado ao clima, mas sendo da comunidade, trazendo esse nicho daqui. Eu acho que isso daqui possa ser um pontapé inicial de coisas grandes que pode ser futuramente aí, principalmente nessa questão de conscientização. E pelo que você tá falando, certo, Jair? Que nem você acha que saiu do nada, foi algo assim que caiu assim, que você conciliou com a necessidade do momento, com algo que acha que era legal, importante, saca? E hoje, quando a gente se torna espelho nisso daí, que nem a Quebrada no Clima, por esse início de podcast, eu acredito que várias pessoas vão começar a entender mais, vai chegar também até essas pessoas, até por essa próxima pergunta que eu vou te falar, cara, que é o seguinte, e como que você acha que deve ser isso para chegar até as pessoas? Como é o meio? Você acha que é isso mesmo? É a comunicação? É a internet? Sabe? Como que você vê que para chegar mais nas pessoas, principalmente na nossa comunidade, porque muitas das vezes, que nem você, ressaltando o que você disse, que sobre o clima, muitas vezes é sobre a reciclagem, que é para tirar um sustento e algo desse tipo, saca? Como que você acha que possa ser que a gente poderia atingir mais essas pessoas? É isso mesmo? É um podcast? É as redes sociais? Como que é? Como que é essa parada? O que você imagina? Já pensou nessa projeção? Boa questão essa. Assim, o que eu penso todas as formas são válidas, né? Então, usando as redes sociais, né? Importante também, usando esses veículos digitais. Mas o que eu penso assim, na real, é que tem muitas pessoas na parte da periferia, até as que moram em favela, áreas assentadas ali, ocupação, sabe? Muitas pessoas não têm esse acesso, não têm esse direcionamento para participar dessas redes sociais, velho. Então a rede social, ela é boa, ela é um veículo, mas é limitado. É limitado às pessoas que já têm uma visão. Agora, tipo, para nós alcançar essas pessoas que não têm essa visão, que não tem esse direcionamento para usar as redes sociais para isso, e no seu dia a dia também não tem pessoas no seu ciclo de amizades que trocam essas ideias, eu acredito que, tipo, nas comunidades, a gente tem que partir mais para as ações, assim, de comunicação. Veículos, carro de som, palestras nas comunidades, nas periferias, banner, o que seja, tudo que for de levar informação, de veículo presencial na comunidade, eu acho mais válido, assim. Porque é onde as pessoas vão ouvir. Às vezes tá todo mundo lá na rua, lá no sabadão, lá na sexta-feira de tarde, aí passa um carro de som lá falando coisa que elas nunca ouviram. Pô, quanto isso vai mexer com elas? Falo, caramba, velho, como assim uma reunião de meio ambiente lá na secretaria? Onde é a secretaria? O que é isso? Isso já vai despertar. Agora, se for só nas redes sociais, nós não vai encontrar essas pessoas aí, não vai chegar nelas.
Tipo, por exemplo, aqui na minha cidade mesmo aqui, ó, no Condema, que é a reunião do meio ambiente, eu era o único pessoa civil, morador da cidade presente, mano. Por quê? Eles ficam divulgando na rede social, às vezes nem na rede social, velho. E aí quem vai saber disso? Entendeu? Verdade. Então, pra mim é isso, é passar com carro de som, colocar banner lá pendurado, tal dia vai ter não sei o quê, vai ter uma palestra, vai ter algo sobre educação ambiental, climática, a reunião da cidade, todo mundo deve participar por causa disso e daquilo. Igual eles fazem quando vai ter show aí da cidade, aí eles gastam dinheiro pra caramba pra divulgar o show. Mas quando é para algo ambiental, climático, aí onde envolve as pessoas, a vulnerabilidade das pessoas na periferia, eles não fazem. Eu acho que nessa questão seria dessa forma. Louco, Gê. Só pra complementar, é isso mesmo. Acho que é mais corpo a corpo mesmo, né, Jair? Tipo, utilizar mais os meios comunitários mesmo. Que nem o SUS tem esses projetos, pelo menos aqui na região onde eu moro, o SUS é importante nisso, que tem as agentes verdinhas que sempre está preocupado com o meio, com o meio ambiente, tem as ONGs também aqui das comunidades, tem uma comunidade que não tem, que nem você falou, mas sempre utilizar esse corpo a corpo, eu acho que é importante, você responder minha pergunta assim. Jorge? Muito louco isso. O Jair, entrando no nosso tema, né? A gente está falando de periferia, a gente está falando de informação, e o nosso tema hoje é injustiça climática. Para quem nunca ouviu esse termo, o que é injustiça climática, Jair? Que parada é essa? Tá. Eu queria trazer, eu fiz um rascunho aqui, eu queria trazer a injustiça climática, mas linkada em temas antes dela. Só para tipo, fazer um contexto antes, né? Porque tipo, a pessoa ela vai ver a injustiça, mas ela não vai entender por que está acontecendo. Boa. Então, de forma rápida e sucinta, vou tentar aqui, eu vou trazer assim mais ou menos. Antes da injustiça climática, existem os fatores que é a mudança climática, né? O que a gente mais escuta, as mudanças climáticas. Que no caso é a transformação dos padrões da temperatura do clima, né, que pode ser de forma natural ou de forma antrópica, que no caso é ações humanas. Então isso pode ser na forma de ações humanas, que seria os lixões, que vai lançar metanos, a queima de combustível fóssil, né, que é o gás, petróleo, carvão, enfim. Aí isso vai criar a atmosfera de mudança climática, né? E, no caso, gerando os gases de efeito estufa, né? Através dessa poluição, dessas queimas, né? Que aí o que acontece? É o efeito estufa. O que é o efeito estufa? O efeito estufa é como se fosse o cobertor da Terra, né? Onde retém o calor, né? Da atmosfera lá do espaço, aí vai passar para a Terra e aí mantém os gases necessários para manter essa proteção, né? Para que os raios UV não cheguem de uma forma tão poderosa na Terra e não existisse forma de vida aqui na Terra. Então é uma forma de dar uma qualidade de vida, né? O efeito estufa é como se fosse uma estufa. Ele mantém o calor necessário, a energia necessária. Ele é importante, né? Ele mantém o calor que a gente precisa, né? Para manter a vida. Aí entra o aquecimento global, né? Acho que as pessoas estão mais familiadas com isso, né? Hoje em dia, todos os veículos estão falando sobre aquecimento global, que no caso é o aumento da temperatura, né? Que como vários estudos já saíram, a gente tinha uma meta, né? Um limite que era de 1,5 graus, né? De aquecimento da Terra. Que é onde a Terra suportaria de uma maneira, entre aspas, a gente não teria grandes impactos, né? Então, a partir disso, a gente vê que estamos emitindo muito mais do que compensando a Terra, né? Devolvendo para ela o que ela realmente necessita para nos nutrir com a vida, né? Necessária, né? A saúde. Então, tem um estudo que coloca que, né, no final desse século, né, 2100, a gente tende a chegar a 3,2 graus, né? E isso é muito quente, então vai derreter geleiras e tal, a gente vai ter grandes impactos, né? Porque existe todas as conferências do clima na ONU, o G20 e tal, onde grandes tomadores de decisões,
presidentes, representantes discutem toda essa questão de mitigação, né? Onde um caminho que a gente pode seguir, as nações, para que a gente mantenha um limite que a Terra sustentem a vida humana, né? Que é onde a gente consiga estar tendo uma qualidade ainda de vida. E aí, a partir disso, a gente entra na crise climática. Que a crise climática, ela já basicamente é uma expressão de alerta, onde ela evidencia a emergência que a gente está vivendo, é uma emergência. Pô, a gente tem que estar em estado de alerta agora, né? Não é mais um tema que alguém trouxe distante, é uma realidade. Então a gente precisa estar em estado de alerta, onde a gente coloca que as ações humanas, da forma que está, a gente está acelerando o clima, as mudanças climáticas. Então a gente está aquecendo demais através da emissão dos gases, da queima, a gente está prejudicando nossos biomas, a biodiversidade, a gente está transformando lugares, regiões, deixando elas mais vulneráveis. Então, através da emissão, né, dos nossos impactos, o desenvolvimento humano, a forma que o desenvolvimento humano ele está seguindo, ele está se direcionando, é uma forma que o planeta não sustenta. Então, se a gente entende que somos parte disso, a gente precisa ter novos métodos de desenvolvimento, onde a gente consegue frear esse aquecimento, essa emissão, e começa a ter uma vida um pouco mais ecológica, sustentável, né? Onde a gente realmente pensa nós humanos como parte da natureza, como parte do planeta. Não somos algo fora, distante. Somos um. Então você vê que os impactos que a gente faz na natureza, a gente devolve para nós, volta para a gente de alguma forma, né? Que aí no caso vai entrar na parte de injustiça climática. Então aí com tudo isso a gente chega na parte da injustiça climática. O que seria a injustiça climática? A injustiça climática, ela está envolvida na parte do desenvolvimento, né? Dos países que são mais desenvolvidos, como os Estados Unidos, a China, a Rússia, a União Europeia, vários outros países que têm um desenvolvimento há muitos anos, décadas, de crescimento urbano, industrial, onde eles emitem muito gás de efeito estufa, poluem os rios, o ar, vários tipos de impacto, né? Onde o que acontece? Isso vai ser impactado nos países menos desenvolvidos, que não têm culpa ou têm uma parcela de responsabilidade menor que esses países mais desenvolvidos nas emissões de poluentes, né? Nos impactos no nosso planeta. Então, esses países em desenvolvimento ainda, eles são os primeiros a sofrerem, até porque eles não têm uma economia boa, eles não têm condição de ter o mesmo desenvolvimento que teve esses outros países, porque essa elite de países que já foram desenvolvidos, eles já consumiram muito mais dos recursos, como se pode dizer, que o planeta aguenta. Então eles consomem deles e consomem dos outros países ainda. Aí, como um país em desenvolvimento, ele vai conseguir ter essa mesma oportunidade econômica de se desenvolver economicamente e ajudar a sua população a mitigar e enfrentar os impactos climáticos. Então a injustiça climática ela entra nessa questão. A injustiça dos mais desenvolvidos com os menos desenvolvidos. Então, os menos desenvolvidos... O que você está dizendo é quem é mais responsável pela crise climática é o que menos sofre. A injustiça é isso, então. Os países ricos, que são os mais responsáveis, vão sofrer menos do que os países pobres ou em desenvolvimento que contribuíram menos para esse problema, é isso? Isso, exatamente. Os países que mais poluíram, eles vão sofrer também, mas de uma forma diferente, porque eles têm no poder político, econômico, eles têm mais recurso para enfrentar isso. Mas os menos desenvolvidos, eles não têm. Então, as periferias, elas vão sofrer mais, porque o que acontece?
o aumento da chuva, enchentes, poluição dos rios, doenças. Então, esses lugares que já eram vulneráveis antes, né? Vamos pensar assim, a injustiça climática, ambiental, econômica, social, ela sempre ocorreu nesses lugares de vulnerabilidade. Porque é isso. Então, como eu falei no início, eu morei num lugar onde a gente já era vulnerável. Mas a gente não tinha essa noção de quanto a gente era vulnerável e o quanto a gente tem que correr atrás de justiça. Porque a gente não tinha condição. Você sai da escola, você tem que trampar. Você não tem a oportunidade de estudar e ver que, mano, a sua cidade está agindo errado, está com desenvolvimento errado e você vai reivindicar e vai fazer o movimento. Você não tem essa oportunidade. Quem tem é quem tem condição de alguém bancar ali esse período da pessoa ficar na faculdade para ela sair, arrumar um trampo depois e fazer alguma coisa. Mas é isso. Então, a maioria dessas pessoas que sofrem pela injustiça climática e regiões são lugares onde existem pessoas ribeirinhas, quilombolas, exige o povo da periferia ali, que não tem condição, não tem trabalho, passa fome, né? Isso de muito tempo. Aí isso só tende a aumentar, a agravar mais essas situações, né? Então, eles já tinham uma dificuldade, mas agora com a crise climática, a injustiça climática, isso aumentou mais ainda o problema que eles tinham. E isso é decorrente ao má planejamento urbano dos municípios, né? Então, desde quando teve a revolução, né, industrial, né, o êxodo rural, as pessoas vieram tudo para a cidade, a gente viu que o sonho das pessoas de vir para a cidade, arrumar um trabalho, é válido, mas foi o que o sistema colocou, né? O industrialismo iniciando, várias oportunidades, as pessoas vieram, e nisso sobrecarregou o meio urbano, né? Encheu de pessoas. Aí com isso colocou o quê? A gentrificação, né? Onde as pessoas pretas, os indígenas, os pobres, eles foram empurrados lá para as regiões afastadas, né? Dos grandes centros, e nos grandes centros ficou só a nata, né? Só a elite, né? Bancários, ricos, milionários, que começaram a investir, a burguesia, e aí nisso deixou a população mais carente e vulnerável lá para o fundão. Zona metropolitana, lá, fundão, zona leste, zona norte, zona oeste, zona sul, e aí tipo essas pessoas foram tudo jogadas para o lado. E aí elas tinham que percorrer quilômetros, né? 30, 40 quilômetros, 2, 3 horas de viagem para ir trabalhar lá no centro, porque lá na periferia não tinha trabalho. E a maioria das pessoas da periferia, o que faz para se manter? Aí vai usar da inteligência. Vou fazer um comércio aqui, vou ali no centro, vou comprar uns doces, vou vender, vou pegar umas latinhas ali, vou no ferro velho, vou fazer não sei o que. Coisa pequena, para poder se manter, porque eles estavam longe da visão do grande centrão. E aí, tipo, com isso agravou muito mais a injustiça climática, deixando as pessoas da periferia às margens da sociedade, né? Ô Jair, então injustiça climática é o que a gente vive desde sempre, então é isso que você está dizendo, a gente só está tomando consciência desse problema agora. Isso, exatamente, a gente já vive isso, mano, há 1000 anos, mas é isso, quem sabia disso daí eram os cientistas, mas a periferia não tinha acesso a conteúdo científico, né? Muitos vai falar assim, mas pô, tá na internet, mas e aí, mano, você sabe como que é a vida da pessoa na periferia, velho? Pra ela ter esse conteúdo aí, pra ela pensar nessas coisas, antes de tipo, ela pensar em ter que colocar comida no prato, mano. Tá ligado? 3 crianças, uma família ali e tal, e 1 ou 2 pessoas das 7 que moram na casa, só 2 trabalham, ganham um salário mínimo, mano, mal pouco. Como que ela vai sobreviver? Ela sobrevive, mas ela não vive, né, velho? Não tem uma qualidade de vida, né? Ô Jair, às vezes, cara, quando a gente fala de questão do clima e tudo mais, às vezes quando eu leio alguma coisa, tem às vezes falando isso, né? Daqui 100 anos, daqui 50. A gente vem de um lugar que a gente achava que não ia passar dos 20. Então, tipo assim, você não pensa, mano, daqui 100 anos, daqui 50 anos. Não é uma coisa que você pensa, tá ligado? E aí é aquilo que você falou, né? É o pão de cada dia, é o alimento que eu tenho que conseguir hoje, é se manter vivo hoje. São todas essas coisas que às vezes faz que a gente não olhe isso como uma coisa urgente. Mas o que você está trazendo, e da forma que você está trazendo isso pra gente, meu, é do tipo assim,
Isso é urgente. Isso, que é a questão da justiça climática, tem a ver com essa urgência de viver hoje, né? Porque o problema que a gente falou que sempre teve, como que você falou do aquecimento global, dessa mudança toda, a tendência é isso aumentar, né? Então, qual o papo, né, para nós, né, para a periferia? Como que a gente olha isso como é uma coisa urgente, né? O que você tem a dizer aí em relação a isso também? Não perde seu Sim. raciocínio aí, tá bom? Continua Aham. na sua explicação que tá muito clara. Sim, não, e aí pegando base nisso aí que você disse, tipo, pô, a gente tá pensando nas regiões mais vulneráveis, tá pensando um dia após o outro, né, mano? E aí você vê que, tipo, grandes estudos colocam lá a meta de daqui 50 anos. Lá a meta da ONU lá, Agenda 2030. Mas a Agenda 2030 foi lá atrás. E nós já tá chegando e não alcançou. Para eles é de boa ficar colocando 30, 50, 100 anos para alcançar uma meta. Para nós a meta é amanhã, velho. A meta é Tipo, amanhã, é isso, cara. não tem, tipo, pô, você acordar de manhã cedo para ir trampar depois de uma noite de tempestades, fora do ciclo natural, aí tá uma rua alagada onde passa o ônibus, tá ligado? Você pensa, mano, se essa água chegar aqui pra perto de casa, tá ligado? Tipo, o que vai ser de mim? Você nem pensa no amanhã, você tá pensando, pô, e agora? Então, tipo, você vê a discrepância e a longevidade que a parte científica, né, e o poder público colocam as metas lá em cima para ser alcançadas. E eles são quem tem recurso. A gente que não tem recurso, a gente está pensando, pô, será que amanhã a gente vai estar aqui, mano? Será que a gente vai ter um pão para comer amanhã? Será que eu vou ter umas moedinhas para comprar pão? Que hoje o pão tá R$ 1, tá ligado? Então você pensa, pô, caramba, velho, tá mais difícil ainda eu pensar daqui 10 anos no meu futuro. Que a ideia era isso, né? Você sair da escola, você pensar no futuro, né, velho? Igual eu falei, pô, ter um trampo da hora e tal, tá numa casa com sua família bem de vida, igual nos filmes lá e tal. Mas não é a realidade, mano. Não é a realidade. Você não consegue pensar daqui uma semana. Porque é isso. Tipo, o salário da empresa já é uma merreca. Aí você não consegue ter tempo para poder fazer isso. Tempo e força. Porque se você trabalha 8 horas, 8 horas do seu dia que você se dedica àquilo, mais 2 a 3 horas de transporte. Então dá 8, 9, 10, 11, 12, quase 12 horas do seu dia destinado ao percurso de trabalho e trabalhar. Aí Pra você tem as outras sobreviver, 12 né? horas, que a maioria dessas outras 12 horas é para você descansar, entre aspas. Mas aí você não tem tempo, você tem as responsabilidades de casa, às vezes tem filhos, tem que cuidar do filho, tem que fazer várias outras coisas, né, mano? Então é uma vida que você não tem tempo, mano, para pensar, para igual essas pessoas da elite ali, a burguesia tem, de, pô, vou dedicar esse dia hoje para estudar, para fazer não sei o quê. Você não tem, você tem que arrumar umas horinhas do seu dia ali, às vezes na madrugada, para estudar, velho. E Então, você não tipo, tem 100 anos pra esperar mudar, né, cara? é, tipo, pô, daqui 100 anos, nem sei se vou estar vivo, velho. Como é que eu vou pensar em cumprir uma meta daqui 100 anos? É, tipo, mano, você colocar a esperança lá atrás, velho. Pra mim é isso, tá ligado? O cara falar, mano, no final do século vamos chegar no 2.5 lá, 3.5. Você fala, caramba, que loucura. Tipo, eu não vou estar aqui, mas e os meus descendentes? E os nossos filhos? As crianças, a juventude? Será que eles não estão pensando nessa galera, velho? Tipo, como é que elas vão viver o agora? Pra chegar daqui 100 anos? Pô, se a gente não pensa no agora, o amanhã fica distante, velho. Então, tipo, se a gente não coloca uma condição melhor lá pro povo da periferia ali, colocar comida primeiro, tá ligado? Tipo, porque uma pessoa com fome, velho, ela não vai conseguir ficar focando na hora de ir pra escola lá no ensino médio lá, ficar estudando. Ela tá pensando na merenda, velho. Ela tá pensando em comer alguma coisa lá e ir embora, mano. E no dia seguinte de voltar pra comer a merenda, tá ligado? Então, tipo, ela não tem tempo pra ficar pensando em coisas que estão muito longe. É a realidade da quebrada, né? É diferente da realidade do centrão, que aí é outra situação, né? Qualidade de vida, entre aspas, né? Por mais que o centrão também seja um caos, né? Mas economicamente quem mora lá tem que ter condição, porque é caro. O custo de vida lá no centrão é caro. Na comunidade aqui onde eu tô, né? Na região metropolitana, já o aluguel já é caro. Imagina indo lá pro centrão lá, você vai tipo, com o preço que eu tô numa casa aqui, eu vou pagar no quartinho. Tá ligado? Exatamente. Aí você pensa, pô, como é que eu vou viver lá? Eu vou viver num quartinho pra poder estar lá no centro. Então você vê que, mano,
a diferença e a desigualdade tá longe, velho. Ela tá um percurso, ó, bem longe. A gente vive muito perto, mas a desigualdade ela é longe. Que aí na injustiça climática você vê que o preto, o pobre, ele, mano, é o mais vulnerável. Né? Não colocando, tipo, uma questão de diferenciar o branco do preto. Mas é a realidade que existe. Então tem fatos, tem dados que colocam que o preto pobre, ele é mais vulnerável. Ele é mais refém da própria sociedade ali, da polícia, né, mano? Que mais pega o preto ali, que mata o preto. Isso são dados, só eu que tô falando. Se a gente quiser, a gente pega várias referências. Então você vê que o preto, ele tá, mano, ele tá totalmente perseguido ali. Então a escravidão acabou, mas como é que pode dizer? A perseguição ainda, um pouco das consequências desse passado do racismo, ele tá presente ainda. E hoje a gente se vê se manifestando, velho, nas redes sociais, você vê famosos se manifestando sobre isso, sobre racismo, sendo racista, sabe? Então você vê que, tipo, ser preto e pobre em uma região vulnerável, pô, sem recurso nenhum, pô, como é que eu vou pensar daqui 100 anos, velho? E a importância, né, o Lê, Jair, de ter gente que entende essa realidade discutindo isso, né? Eu acho que é isso que é importante, né? É a voz, né? É a voz, é a voz. E aqui, levando essa urgência, né? E é que nem o doutor Silvio Almeida fala, né? Isso é o racismo estrutural, né, cara? Isso é consequência disso também. E como a gente não consegue, né, ter uma projeção assim, como que eu posso dizer? Como que a gente vai falar que isso, sem entrar nessas de teoria conspiratória, mas como a gente não entra nessas teorias de ver que não parece que é proposital tudo isso que está acontecendo, tudo isso que você falou, de atingir os mais vulneráveis? Parece, cara. Parece que é. Sem querer entrar numas de teorias conspiratórias, né, cara? Mas parece que é tudo pra desestabilizar, pra ter o controle. Os caras usam de todas as maneiras pra tá no poder, pra tá lá em cima, pra deixar o povo mais vulnerável, com medo, tá ligado? Então eu acho, vendo tudo isso que você tá mostrando pra gente, Jair, eu sinto que essas teorias tá cada vez ganhando mais força. Que tudo parece que é proposital, cara. Tá ligado? Uhum. Isso é verdade, velho. Mano, e falar bem real pra você, velho. Tipo, a gente passa por isso daí, né? Nossos ancestrais também, desde 1500, né? Quando começou aí a colonização do país aqui e tal, onde já chegou os caras querendo dominar o país, né? Trazendo oferecendo coisas e tal, né? A ideia que eles passam, né? Chegou invadindo, matando os nativos originários, né? Os indígenas, para colocar esse sistema que eles gostariam de eles serem a elite, né? Os reis, quem governa, quem decide a vida do outro. E aí quem já vivia aqui começou a ser o trabalhador deles, né? O escravo. Então, tipo, a gente vê que hoje em dia a gente sofre com isso também. Então, o próprio racismo, o Brasil, se não me engano, foi o último país a abolir a escravidão, né? Eu tô enganado. É isso mesmo. Então, tipo, pô, os caras gostavam tanto de ter o preto ali, o indígena, como funcionário sem remuneração e ainda batia nos caras, que os caras, mano, relutou pra não deixar aquilo acabar, mano. Isso bem recente, né, velho, comparado a outros lugares. Então você vê que não é um passado longe, velho. É um passado próximo ainda. Que a gente sofre com as consequências disso daí, com esse descaso, né? Então a gente vê que às vezes tá até estruturado já. Não é nem de propósito, já vem estruturado nessa linha desde aquela época que invadiram aqui. E aí só vem reproduzindo isso automaticamente. Que às vezes você vai falar pra uma pessoa, pô, isso aí é racismo. Pô, que racismo nada, velho. Tudo pra vocês é racismo. Tudo é mimimi. Pô, não é isso. Nossa, eu odeio, velho, que os caras vêm falar com esses papos, mano. Mimimi é um cacete, velho. Mimimi é um cacete. Desculpa aí. Dá um ódio, pai, quando eu vejo os caras falando isso, mano. Ô Jair, ouvindo você falar aqui, cara, fazer esse panorama sobre a nossa história, sobre a injustiça climática, me parece que essa discussão, um testemunho pessoal, sempre tive envolvido em algum tipo de militância, aí, através do rap, sempre tive, né, o Lê, a gente sempre teve envolvido em causas pela realidade nossa, né, pela realidade de onde a gente nasceu, pela realidade cultural.
E assim, há um bom tempo eu tive contato com essa questão ambiental, que eu achava importante, mas assim, para mim era uma coisa secundária, do tipo assim, pô, é importante, mas pô, os caras querem resolver daqui 100 anos, eu vou resolver agora o que dá para resolver agora. Uhum. E hoje eu tenho visto que não, cara, que isso é uma coisa urgente, né? Isso é uma coisa importante porque enquanto está acontecendo isso, tem barraco sendo levado pela enchente, tem gente que está passando fome porque não tem alimento, tem uma série de problemas que está acontecendo hoje que quando a gente puxa tem a ver com essa questão ambiental, né? Tem a ver com essa mudança climática também. Tem a ver também com uma forma que a sociedade é construída. Mas ouvindo você falar, parece que essa questão da gente, da periferia, cara, entender, e eu vou até ampliar isso, da maioria do povo brasileiro entender o que é injustiça climática, tá aí uma solução importante para grandes mudanças sociais também, né? Porque aí você começa a se dar conta que enchente que está acontecendo tem a ver com a questão do clima, mas também tem a ver com a forma que a gente vive, a forma como o restante da sociedade vive. E que aquele cara que está sofrendo isso, ele está sofrendo e está pagando por uma pessoa, manter um estilo de vida de uma outra pessoa que não está sendo afetada com aquilo. E aí ela pode falar que é mimimi, tipo, é mimimi, mas a enchente não chega lá, a falta de alimento não chega lá. É mais ou menos isso, cara. Enxergar isso é uma parte aí da gente mudar um pouco dessa realidade da maioria do povo. Ah, sem dúvidas, Jorge. Eu gosto até de colocar assim, é um dos temas que eu quero até fazer uma matéria aí, qualquer momento, eu vou trazer para vocês, né? Que eu trago isso como uma desconexão. Por exemplo, todos nós, seres humanos, temos responsabilidade, fato. Tipo, é um direito de todos de manter um meio ambiente, né, equilibrado e justo para todos. Isso está descrito. Então, por exemplo, a gente vê assim, a pessoa ela está reclamando da enchente. Pô, beleza, né? Realmente está acontecendo a enchente lá na quebrada, e aí? Mas por quantos anos essas pessoas elas continuam jogando suas coisas no entulho lá na parede do vizinho, enchendo de entulho lá, fica jogando uma bituca de cigarro no chão, papel, tudo que vê joga no chão. Parece que o chão é uma lixeira. Tipo, você já prestou atenção nisso? Toda vez que tá andando assim, pá, alguém joga lá no chão assim como se fosse uma lixeira. Você fala, cara, se o chão fosse uma lixeira e pegasse tudo e jogasse no lugar certo, tá tudo certo. Outro dia eu tava andando na rua com meu filho, aí alguém jogou um negócio assim do carro, assim, jogou uma garrafa assim, ele parou assim, olhou. Ele, ó, papai, não pode isso é feio, né? Eu falei, filho, isso é feio, não pode. Cara, é isso. Continua. Eu vejo que até que a gente é um pouquinho mais velho, dos anos 80 para os anos 90, era muito comum. Bem mais comum essa falta de cuidado com o meio ambiente e jogar lixo nos lugares. E eu vejo que ainda que existe, mas as pessoas já estão começando a sentir vergonha. E foi através desses trabalhos, desses projetos que estão sendo desenvolvidos, principalmente essas comunicação de falar sobre a questão de ter o lixo no lugar certo e tal. Então eu vejo que as pessoas elas têm vergonha, mas ainda aquela parada interna dela, que isso também é consequência do capitalismo, de toda essa estrutura que a gente está dizendo, o individualismo, saca? Então eu vejo que isso aí também é uma herança disso também, saca? Mais ou menos isso. Não, sem dúvidas. Aí, tipo, pegando essa base aí, uma vez eu tava no ônibus ali, aí o passageiro na frente, ele jogou assim, a latinha lá, um papel no chão, fora do ônibus, ele já olhou pros lados assim. Tipo, pô, ele sabe que não é legal fazer isso, mas aí ele jogou, viu que ninguém olhou, ele, pá, tô de boa, ninguém viu, já era. Então você vê que, tipo, mano, tá estruturado isso nas pessoas. Mas hoje em dia a gente vê que tem essa noção, tá chegando nos lugares, tá alcançando algumas pessoas, projetos, né, ONGs, de ativismo, na causa ambiental mesmo, de resíduos sólidos, as prefeituras, bairros, escolas estão hoje em dia propagando mais isso. Antes não tinha muito, hoje está chegando isso até porque a gente está no estado de emergência.
para não colocar um estado de colapso climático, né, que é também das próximas ou atual referência ao estado que a gente se encontra. Mas para a gente não generalizar e falar colapso, que já gera aquela colapso, né? Mas é basicamente o que a gente está vivendo. Mas tudo isso é reflexo também de como a população e indivíduo se comporta com as suas ações. Então, se você continua jogando suas coisas no chão, se você continua fazendo os mesmos atos poluidores de antigamente, fica difícil. Tanto é que eu sempre falo, a injustiça climática ou a justiça climática, não haverá justiça climática se não houver uma comunidade ou periferias consciente disso, né? Então precisa primeiro olhar para as periferias, cuidar delas, né? Educar elas, fazer elas entenderem o que está acontecendo na própria região e no mundo, que traz impactos para ela, na comunidade, o que está agravando mais ainda tudo. E aí, daí em diante, a gente começa a ir para os grandes centros. O grande centro, as pessoas já têm o conhecimento. Claro que ainda continuam fazendo algumas coisas pelo capitalismo, né? É o dinheiro que fala. Tem dinheiro, faz as coisas. Quem não tem, paga os impactos, né? Mas aí, tipo, olhamos para a periferia, ações, ONGs, vamos direcionar todos os recursos para lá, porque, tipo, lá onde ainda as pessoas estão despejando o seu esgoto no rio, né, nos efluentes ali, né, tá contaminando o rio, tá enchendo de sofá, de cama, não sei do que lá no rio, lá o banheiro tá sendo jogado ali, porque, tipo, às vezes o que acontece? A rede de coleta de esgoto e que leva água, ela tá levando a água, mas não tá coletando o esgoto. Aí a pessoa ela recebe a água ali do sistema, mas quem coleta o esgoto? Aí a pessoa vê um riozinho atrás de casa, que é onde elas moram, né? Tipo, do lado do esgoto ali, né, mano? E aí do esgoto a céu aberto. E aí, tipo, ela já lança ali, atrás de casa. E aí fica aquilo. As pessoas colocam o rio como uma descarga. Ninguém quer ver ele. É igual como é hoje em dia é a descarga. Você dá uma descarga e, tipo, não é mais problema meu. Tipo, mas é problema nosso. Tipo, a gente usa água potável para dar descarga. Olha a desconexão que a gente tem com os recursos naturais. Não vou julgar. Você falou da desconexão, né, cara? É exatamente isso. Como se conectar? Porque é isso, né? A gente foi também treinado a tipo assim, como que você vai gostar desse lugar? Como que você... A gente é ensinado a não gostar nem da gente, né? Como que você vai gostar desse lugar que você demora 3 horas para chegar às vezes? Sim. Como que você vai olhar com atenção, né, meu? Do tipo, um lugar que não te dá água, que não te dá água encanada às vezes, ou que não te dá esgoto, né, cara? Queria que você falasse um pouquinho do que você começou a falar dessa desconexão. O que você pensa nisso? Tipo, a desconexão, para mim, eu vejo ela como uma forma que, desde o industrialismo, né, do êxodo rural, foi trazendo isso. Então, por exemplo, a pessoa ela achar que na cidade ela vai ter mais condição do que ela tá no meio rural, plantando sua comida, tendo seus recursos, não dependendo de ter que ficar indo no supermercado, né? Ou ela faz o seu saneamento ali e tal. Eles foram tudo para a cidade achando que teria essa vantagem. Mas muita gente no mesmo lugar é difícil. Então você vê que tipo, o sistema ele foi, por consequência, trazendo essa desconexão para as pessoas, onde elas viam a natureza como a natureza é lá na montanha, e aqui onde a gente vive é só cidade. Mas não, a natureza ela tem que estar na cidade, porque a gente faz parte disso. Então, essa desconexão está fazendo com que a gente entenda os recursos naturais como algo que não acaba, mas que a natureza é distante de nós. Se você quer ir na natureza, você tem que ir lá num parque, lá no outro estado. Ou você vai num parquinho lá de diversão ali. Mas ela não entende que, tipo, a natureza tem que estar presente. A essência da natureza, que é o que nos mantém como seres conectados com a dinâmica natural do planeta, que existe uma dinâmica natural. A gente desestabilizou a dinâmica natural, de como funciona. Isso na permacultura é bem falado também. Tem um estudo lá que mostra a questão da dinâmica natural. Como é a dinâmica natural da água,
da fluidez dos rios, né? De como construir uma casa, uma horta, porque você tem que construir uma horta virado lá para a região tal, para pegar o sol, porque sua casa tem que ficar virado lá onde bate o sol, sabe? Várias coisas naturais, da dinâmica. Então a gente meio que se desconectou disso para viver a cidade, meio urbano, onde a gente constrói casa de cimento, que é o impacto do cimento, né, ambiental é gigantesco, mas tem janela pequena. As pessoas não conseguem abrir mão de construir uma casa de alvenaria para pensar, pô, vou construir uma casa de barro, de bioconstrução. Tipo, pô, vai cair, vai pensar nisso. Porque ela está desconectada com os modelos ancestrais que existem, que dão certo. Mas assim, não culpando elas, julgando. Porque elas já estão nesse modelo, vivendo esse modelo há muito tempo. Aí vai passando de geração em geração e vai só se reproduzindo, automático. Mas existe modelos, né, melhores, que a gente pode implementá-los na cidade, como forma de melhoria. Então, tipo, regiões na periferia que não tem coleta de efluentes, né, de esgoto. Então, pô, vamos fazer lá um biodigestor, vamos fazer lá um ciclo de bananeira, vamos fazer uma TEVAP, né, uma bacia de evapotranspiração. Então, vamos colocar métodos ancestrais, alternativos, que vai suprir aquela necessidade. Para a curto prazo, ela parar de ficar mandando o seu esgoto para o rio, saca? Então, tipo, vamos trazer ações, métodos alternativos que já existem, mas que hoje as pessoas acham que isso só pode ser usado na zona rural, trazer para a cidade. Pô, vamos fazer um modelo de casa de bioconstrução na cidade, na periferia. Pô, isso é uma ideia que eu tenho também. O que essas pessoas pensariam de falar, pô, uma casa de barro deu certo, mano. Tipo, voltar elas a entenderem que existe algo além, né, algo ancestral, além de como a gente vem vivendo ultimamente. Né, sair um pouco dessa bolha e, mano, ver que infinitas possibilidades, né, e oportunidades de sustentabilidade para resolver casos que é para hoje. O Jair, cara, quem escutou a gente aqui até agora, assim, quem ouviu toda essa ideia aqui, cara, 1000 grau, obrigado. Cara, pessoa que ouviu isso e que ou é curiosa igual você já com o assunto, ou tá querendo aprender, ou se interessou, como que a pessoa pode buscar mais informação disso, cara, de tudo isso que a gente tá falando, de justiça climática, dessa crise ambiental, né, dessa emergência, né, climática? Tem alguma dica para quem quer entender um pouco mais disso, entender como isso tem a ver com a periferia, quais são os problemas que acontecem na vida dela hoje, de alguma forma, sabe, nas cidades, cara? Você tem alguma dica? Olha, eu vou pegar a dica que eu usei, assim, sabe? Não vou falar nada do que eu não vivi, porque às vezes fica longe da realidade de muitas pessoas, né? Então eu, por ser uma pessoa da periferia, que fui atrás disso e deu certo, vou falar o que eu vivi e deu certo. Porque eu vivi a vida delas ali também. Por mais que muitas pessoas no mesmo local teve experiências de vida, às vezes, mano, mais dificultuosas do que a minha. Tá ligado? Às vezes na mesma rua. Sim. Então é isso. Então eu coloco assim, tipo, eu fui atrás. Mas a gente tem informação nas redes sociais, a gente tem informação que tá chegando nas escolas. As pessoas, elas precisam se desenvolver, assim, não quero dizer o que elas têm que fazer, né? Ninguém é dono da verdade. Existe o que já é do planeta e existe o que a gente vai moldando, né, para viver a vida. Mas, e se interagindo e procurando com o que ela se identifica. Além de só procurar um trampo e viver naquele trampo ali pro resto da vida, sabe? Eu vou trabalhar em logística, eu vou viver de logística. Tipo, porque tá me dando dinheiro. Não, mas o que você gosta? Quando você era pequeno, o que você gostava de fazer? O que você sonhava em fazer, tá ligado? Porque é onde a gente resgata a nossa inocência. Que é o que a gente perde quando a gente vai crescendo, se desenvolvendo. A gente fica, tipo, mano, fica toda hora, qualquer coisinha, você tá olhando pro lado, já em choque, tá ligado? Vendo que, pô, não é bem assim. Mas resgatar a nossa inocência. Pô, você tinha um sonho quando você era mais jovem. Qual que era seu sonho? Ah, meu sonho era ser astronauta, ou meu sonho era ser jogador de futebol, ou meu sonho era fazer tal coisa, era ser professor de geografia. Pô, é possível isso.
Então é resgatar essa vontade que a pessoa tinha, né? Ela voltar a refletir sobre o que ela gostaria de ser, o que ela pensava antes, né? Diferente do que ela está vivendo agora no automático, e ir atrás dessas informações, né? Estudar. O estudo é o que faz a gente não ser refém do sistema. O sistema, ele quer pessoas que não tenham um bom estudo, porque nisso elas sempre vão ser refém deles. Vão querer o trabalho, vão precisar do trabalho que eles oferecem. Ela não vai ser a pessoa que vai oferecer o trabalho. E aí a pessoa vai, eu quero o seu trabalho. É diferente. Agora, enquanto a gente continuar sendo pessoas onde a gente vai mandar um currículo e vai disputar com centenas de milhares de pessoas que não têm experiência em área nenhuma, porque não foi estudar ou não teve condição, mas hoje em dia também nem quer, aí fica difícil, porque você vai concorrer para uma área que qualquer pessoa pode conseguir. Porque não tem uma qualificação diferente, você não foi atrás. Então, tipo, é ir atrás, velho. É ir atrás. É possível sim, velho. Tipo, eu consegui ir atrás, fui estudar na ETEC em Pinheiros, tinha esses percursos, trabalhava a parte da manhã, estudava à noite durante 2 anos fazendo isso. Foi cansativo? Foi, mas eu estava indo atrás do que eu gosto. Eu fui atrás. Aí, para mim conseguir a tal da experiência nas empresas, eu tive que fazer voluntariado. Eu tive que sair de São Paulo, né, por várias coisas. A conexão estava me chamando para sair um pouco. Eu saí para me conectar com o que realmente eu gostava. Passei em comunidades, assentamento, vi a realidade de outras pessoas, as pessoas mais ricas, né, enfim. E aí, tipo, eu conseguia expandir minha mente e ir atrás de oportunidades que na periferia não tem. Mas hoje eu tento trazer esse conhecimento para a periferia. Então eu não sou uma pessoa que eu não vou reconhecer as minhas origens. A minha origem é aqui. Então, tipo, eu saí para poder ter a condição. Hoje que eu tenho uma condição, mas eu quero estar me especializando mais, é isso. A gente precisa ser mais estudado, ir atrás dos recursos que existem, né, universidade, qualquer coisa que seja. Investir nas informações. E ir atrás, velho. Eu acho que é isso. É a disposição das pessoas de querer fazer o diferente. Se você quer ser só mais um, você vai ser só mais um entre milhares de pessoas. Agora, se você quer ser o que você sempre quis ser quando você era pequeno, ser diferente, né, ir atrás de oportunidades, de crescimento, você tem que ir atrás de pessoas que querem crescer e colar nelas, e ir junto. Né? Então, se quer crescer, vai crescer junto. Então, é isso, velho. É as pessoas terem um pouco desse incentivo delas mesmas. Porque se a gente espera incentivo do próximo, é difícil. Na periferia, ainda mesmo, quem vai incentivar? A pessoa às vezes já tá perdida lá. Você vai trocar uma ideia com ela dessa aqui que nós tá trocando. Ela, pô, que é isso, tá ligado? Amanhã ela já esqueceu e volta a fazer o que ela tá fazendo. Então, você quer chegar num caminho, você tem que procurar pessoas que estão nesse caminho e se juntando a elas. E vai atrás do conhecimento. O conhecimento é a chave, né, mano? É o que faz a gente realmente ser alguém, assim, mano. Ô Jorge, é o seguinte. Eu quero perguntar uma parada pra você. A gente está bem representado na Câmara, na Prefeitura. A gente está bem representado. Você sabe se tem algum nome, algumas pessoas, ou um grupo dentro da política que a gente está bem representado em questões ambientais? Você sabe, assim, de bate-pronto, assim, de cabeça? Posso falar aqui. Por exemplo, esse ano, para mim, foi um ano diferente na política. Por quê? Não digo só na questão do Lula. O Lula já exerceu várias outras vezes, tá? Não vou nem adentrar muito nisso. Eu acho que tem pessoas que poderiam estar fazendo outras coisas, mas não tem muita abertura, né, para isso. Mas, por exemplo, a Sônia Guajajara. Sônia Guajajara, deputada federal em São Paulo. Pô, é uma indígena. Isso é representatividade para o povo indígena e para o povo preto, das periferias. Porque muitas das vezes é onde os indígenas de São Paulo se encontram, nas periferias também. Então, ali a gente já estamos representados. Minas Gerais, a Célia Chacriaba, né, deputada federal lá também. Hoje eles estão representando na parte de transição, né, do Ministério Indígena. Então, por exemplo, já são pessoas engajadas. Então, como políticos em quebradas, eu acho que é um detalhe. Nas quebradas, ainda o que está reinando é sempre esquerda e direita. Então, o mesmo político, ele consegue se eleger várias vezes, porque ele dá uma cesta básica ou ele compra a população por 50 conto ali para fazer o marketing dele na época de eleição, ficar entregando papelzinho e jogar no chão, né? E aí, tipo, você vê que ainda é difícil nas quebradas.
Então, tipo, nas quebradas ainda não tem muita representatividade na parte política. Mas eu vejo que no Centrão, que não tinha também, hoje em dia chegou. Esse ano foi um ano onde a gente tem representatividade. Então, tanto essas indígenas como, por exemplo, Fernando Haddad. Fernando Haddad, ele é uma pessoa que estudou economia e tal, e vai assumir o Ministério da Economia. Então, tem mais sentido. Então, tem algumas representatividades que esse ano a gente tem mais condição de respirar, assim. Eu acho que tem nomes, tem muito mais ainda que não vou conseguir citar aqui. Mas só de citar esses indígenas que ocuparam esse espaço, pra mim, mano, já eu vi que tem esperança, sabe? Sim. E eu perguntei isso daí porque é o seguinte, logo mais... Tô brincando, Jorge. O Jorge já até com a orelha em pé. Eu tô brincando, viu? Mas eu vejo pessoas igual vocês, pessoas assim, e eu sei que esses bate-papo vai chegar em pessoas, cara. Espero que cheguem em pessoas que um dia cada vez mais tomem esses lugares aí, pra gente se sentir cada vez mais representado, né, Jorge? E é isso, né, cara? Quando a gente faz um projeto como esse, é igual quando a gente faz rap. A nossa ideia é que chegue em pessoas que às vezes estão pensando isso e que às vezes por algum motivo não encontraram acesso ali, não encontraram alguém ali do lado. Pode até ter uma pessoa ali com os mesmos interesses, mas por algum motivo acabou não encontrando. Então a esperança que a gente faz é isso, né? Que seja uma porta de entrada, seja uma porta de entrada de conhecimento, né? E seja um início, né, cara, de uma caminhada aí, de alguém que ouviu aí, que daqui a pouco tá como o Jair aí, criando coisa, pensando sobre isso, trazendo essa representatividade, né? Sim. E, ô Jair, depois eu vou pedir pra você pegar alguns links, algumas coisas legais pra gente, pra você que tá escutando a gente no Spotify, eu vou pedir alguns links pra gente colocar na descrição no YouTube, no nosso canal, que vai ficar lá pra quem tiver curiosidades em aprender mais, tiver um direcionamento melhor sobre tudo que a gente tá dizendo aqui. Com o auxílio do Jair e do Jorge, a gente vai deixar alguns links na descrição e também nos comentários fixados lá. Então, vale a pena também acompanhar nesses dois lugares, tanto no Spotify, tanto no YouTube, que vai ter algumas coisas pra gente ter uns caminhos pra gente seguir aí também. Jorge? E eu já vou colocar também lá, já tem aqui também separado um e-book, um link de um e-book falando sobre justiça climática. Tem a ver com o nosso tema de hoje. Eu queria fazer uma pergunta aqui pro Jair. Jair, qual é o seu sonho, mano, pra sua quebrada? Você falou aí de todos esses pensamentos aí. Qual que é o teu sonho pra sua quebrada? Certo. Olha, tipo, existe o sonho macro e o micro, né? Da gente revolucionar o muito grande e fazer pequenas ações. Para mim, o sonho na minha quebrada assim é trazer um pouco das questões de consciência, né? A parte de consciência ecológica, trazer conhecimentos ancestrais, onde a gente possa resgatar nossos ancestrais, trazer para perto da gente aqui, com seus saberes, trazer modelos diferentes de saneamento, de forma de logística reversa, de onde o dinheiro circule aqui dentro, montar projetos, né, que a gente possa fazer projetos de economia solidária, alguma coisa que a gente possa fomentar o que já está acontecendo para fora. Eu penso em trazer a educação climática ambiental, primeiramente, né, que ela é uma forma da gente fazer as pessoas da periferia entenderem o seu papel, onde elas estão e o seu potencial. Aí daí em diante, juntos com a periferia, com as pessoas daqui engajadas, criar possibilidades e projetos para ser apoiados e nós mesmos colocar em prática aqui, onde a gente vai de acordo com a necessidade de cada bairro e tal, melhorar, trazer soluções para as pessoas. Então, a minha ideia em si é conscientizar as pessoas e fazer elas chegarem junto para criar. Porque assim, eu tenho ideias, eu posso compartilhar essas ideias, mas eu quero que essas pessoas também tenham o potencial de criação que elas têm. Eu quero despertar isso das pessoas, eu quero que elas entendam o potencial que cada indivíduo aqui na região vulnerável tem. Eles não são a margem da sociedade, eles são o motor que move isso.
Sem essas pessoas, o sistema não funciona. São elas que mantêm o sistema, elas são os operários, são quem trabalha, são quem cria. Então, quando você vai numa empresa, quem cria? Não é o dono, é o operário, que vai ganhar um pouquinho mais ali. Mas essas pessoas saem da onde? Muitas das vezes saem da periferia, saem de outros lugares, porque elas têm criatividade. Então, é despertar a criatividade nas pessoas, despertar a autonomia, a força que elas têm. Né? Então, antes de qualquer mudança que eu faça aqui, eu posso colocar aqui na minha quebrada, montar um sistema de logística reversa, reciclagem e tal, né? Conscientização de alguma outra coisa, coleta. Mas se eu não... se eu dou cesta básica, eu estou dando uma cesta básica, mas como eu estou direcionando essa pessoa para que ela consiga ir atrás do recurso sem necessidade de cesta básica? Tipo, isso é como se você se preocupa mais em corrigir os sintomas do que a doença. Eu quero ir direto no foco. Qual que é o foco? É conscientizar as pessoas e mostrar o seu potencial. E daí em diante a gente começar a criar junto as coisas. Porque se eu ficar só tapando o sol com a peneira, não resolvo o problema. E que é o que acontece, né? Em todos os lugares carentes. Chega alguém, oferece uma migalha, a pessoa pega, mas no mês seguinte, lá no dia seguinte, ela já tá no veneno de novo, mano. Então precisa mudar a estrutura, mano. Né? Trazer as pessoas para a realidade, entender que, pô, você tem um potencial, você quer estudar, então, ó, a ETEC ali, ela tem estudo que é mais acessível, ou então trazer oportunidades de ONGs que já tem pessoas qualificadas para, tipo, vir dar uma palestra ou umas aulas aqui na cidade, tipo, trazer essas pessoas engajadas para esses lugares que ainda não estão e transformar as pessoas aqui. Então, tipo, antes de qualquer coisa, de propor qualquer coisa para a cidade, eu quero despertar isso, a consciência, a conexão. Eu quero trazer essas pessoas para a conexão, para que depois elas juntos consigamos fazer as coisas acontecer. Seria o meu sonho, assim. Louco, Jair. Obrigado. Conversa 1000 grau. Sem palavras, eu acho que tem muita coisa pra gente refletir aqui, pensar, pesquisar depois. Não, Lê? Sim. E a gente tá com um tempo legal aqui. Cara, as coisas que você falou, Jair, muitas coisas pra mim foi como se fosse... Eu nunca tinha parado nesse espectro que você desenhou, assim. Tinha parado pra pensar, eu tô aprendendo junto. O Jorge trouxe esses temas, eu nunca, me aprofundei em nada em relação a isso daí. E pra mim tá sendo, mano, um grande aprendizado, assim, ainda mais com os professores igual vocês aí. Vocês são loucos, mano. O Jorge tá trazendo umas pessoas aí que e eu tô curtindo pra caramba, mano. Tá da hora. E as considerações, né, meu? Acho que já tá um tempo legal. Jorge, por favor. É isso, mano. Ó, sem palavra pela conversa, por essa ideia. E aí, aquele 1 minutinho aí, considerações finais aí, qual que é a mensagem que você deixa aí pro nosso ouvinte aí do A Quebrada no Clima? Qual que é a mensagem aí, mano? Bom, primeiramente eu queria agradecer os meus ancestrais aí, né, pela oportunidade de hoje estar aqui. O Jorge que trouxe aqui, o Lê, da gente estar nessa missão aí de difundir o conhecimento, de espalhar, levar onde não está chegando. Para mim, eu acho que igual eu falei do meu sonho, isso aqui já faz parte, né? Porque a gente está dialogando sobre isso, né, velho? E as considerações que eu deixaria, assim, para as pessoas, velho, no fundo do meu coração, é elas entenderem o seu potencial, né? Saber que é capaz, velho. E ir atrás do seu sonho, né? Não ser só mais um, velho. Você pode ser muito mais que isso. A gente está junto, a gente pode ir junto e ir atrás de informação, de oportunidades, né? A gente se montar como comunidade, né? Como sociedade, que é o que a gente sempre ouviu falar, né? Sociedade, mas a gente não vive sociedade, a gente precisa, a gente é grudado, mora um no lado da casa do outro, mas se comunica. Então a gente, tipo, pô, vamos manter isso, esse diálogo afetivo, reconhecer, né, a dificuldade do outro, tentar ajudar da forma que for possível, ir atrás de recursos, né? Vamos montar projetos, que projetos é isso, tem recurso para projeto, mas a comunidade tem que se interagir com isso, ela tem que ir atrás também de se envolver. Se não se envolver fica difícil, então vamos lá, vamos cuidar da nossa cidade, que é onde você dorme, né? Então vamos lá, vamos atrás de recursos, vamos fazer um ambiente melhor para todos viverem.
Entender que a natureza é aqui, é cada um de nós. Né? O meu Instagram, por exemplo, eu deixei lá, somos a natureza. Porque eu entendo que é isso, a gente somos. Então não é distante, é nós, somos todos nós. Então é conexão, estamos conectados. Então em conexão a gente vamos fazer coisas juntos, pensando no próximo. Eu não vou fazer algo que vai ser ruim porque eu sei que vai impactar outras pessoas ali, velho. Então eu quero pensar em produtividade, prosperidade. Eu quero prosperar, vamos prosperar junto, velho. Então, que as pessoas possam pensar na prosperidade aí, entender que elas fazem parte disso tudo, o impacto que a gente faz é o que a gente recebe e que hoje tem oportunidade, tem muitas pessoas que estão atrás de disseminar o conhecimento, de propor melhorias, soluções, né? Não é só pensar no problema, é pensar na solução também. E hoje tem esse caminho, tem jovens, né? Independente da idade, ainda há tempo para a gente mudar, fazer as coisas certas, realizar nossos sonhos e ajudar o próximo também, a nós mesmos, né? Se a gente não se ajuda, como a gente vai ajudar o outro? Então, cada um pensa na sua vida também, como que está agora, refletir, né? Ter 1 minuto de respirar fundo e falar, pô, como está a minha vida? Sabe? Como eu gostaria de melhorar isso? E, mano, e na calmaria, velho, porque se a gente entrar nessa essência do sistema de estresse, correria, a gente não tem tempo para nós, indivíduo, cada um de nós, para pensar e se colocar no lugar e falar, pô, eu sou provedor da minha vida. Eu posso estar onde eu quiser. Se eu quiser viajar, eu vou viajar. Se eu não gostar desse trampo, eu vou sair desse trampo, vou atrás de outro. Mas eu vou me sentir bem. Eu quero estar num lugar que eu vou me sentir bem. Então, basicamente seria isso. Eu deixaria essa ideia de, pô, vamos junto, vamos lutar junto, velho. Não vamos perder as esperanças, não. E vamos prosperar, velho. É isso. Valeu, Jair. Obrigado pela mensagem. Obrigado pela ideia, pela aula, por compartilhar com a gente conhecimento. E é isso, pessoal. Esse é um convite aí, um chamado aí para a nossa geração. E lembrando que a geração é quem está vivo, é a nossa geração. Então, um papel de todo mundo, de jovem, de adulto, como o Jair falou, dos jovens, dos mais velhos, de todos, para que a gente possa pensar em criar um mundo, uma comunidade melhor, um bairro melhor, uma casa melhor, um ambiente de trabalho melhor, um ambiente familiar, e construindo, né, cara, junto aí esse caminho diferente aí. Queria agradecer o Lê pelo espaço aí na Cálido TV, parabenizar o Lê aí, batendo os 1.000 inscritos aí, tá indo na casa dos 1.300 aí, indo para 1.400, parabéns, obrigado pelo espaço. Sempre. Queria também aproveitar aqui, vou mandar um beijo. Posso mandar um beijo, Xuxa? Brincadeira. Queria mandar um salve para os meus amigos, para as minhas amigas que também aí comentaram, mandaram um salve, que curtiram também aí o programa. Obrigado. E é isso, Lê. É o seguinte, Jair, muito obrigado também. E espero que seja a primeira de vários encontros que a gente possa ter aí. E se um dia, se Deus quiser, a gente poder se encontrar pessoalmente aí, porque a gente tá perto, pô. Você tá ligado? Uhum. E é o seguinte, Jorge, obrigado por você sempre colocar pessoas maravilhosas aí em nosso caminho. E, por favor, Jair, quero seguir você nas redes sociais também. Quero manter contato e acompanhar os seus trabalhos aí também, tá? E pro pessoal da Cálido, muito obrigado se vocês estão aí. Siga nosso feed aí no Spotify. Se inscreve no nosso canal no YouTube, no Instagram. Por favor, não esquece aí de deixar o seu like e seus comentários. Que esse foi o segundo episódio aqui na Quebrada no Clima. Por favor, a gente vai continuar. Acompanhem a gente, vai ter pessoas também aí como o Jair, vai ter oportunidade também para outras pessoas também. Então, muito obrigado de coração, um salve para todos aí que estiverem aí e tamo junto, até a próxima aí, valeu, falou! Valeu, obrigado a todos aí por estar acompanhando e fizeram parte dessa caminhada de cada um aí. Tamo junto! Valeu. Valeu.